Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Betânia aqui, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Hoje, aula de número 3, nós iremos abordar os seguintes assuntos: a periodização da história e a pré-história. Estudamos na aula de número 1 o que é história e o que ela estuda. Agora surge a seguinte pergunta: como estudar a história? Por onde começamos? Foi pensando nisso que os historiadores criaram um método cronológico para separar e contar o tempo histórico da humanidade. São técnicas de estudo, são formas de organizar e de abordar um assunto. É a periodização da história, a divisão da história em grandes períodos. E esses períodos são pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A pré-história inicia-se com o surgimento do homem e vai até a invenção da escrita. A Idade Antiga inicia-se no ano 3000 a.C. e vai até a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 d.C. A Idade Média inicia-se em 476 e vai até a invasão de Constantinopla, a atual Istambul, no ano 1453. A Idade Moderna inicia-se em 1453 e vai até o início da Revolução Francesa em 1789. Idade Contemporânea, iniciando-se em 1789 até os nossos dias atuais. A história, pessoal, é um suceder contínuo em que os assuntos estão relacionados entre si. E a divisão da história em grandes períodos obedece apenas um critério didático para facilitar a ordem e a exposição dos fatos históricos. Recapitulando, periodização da história é um método cronológico para contar e separar o tempo histórico da humanidade, em que dividimos a história em grandes períodos com o objetivo de facilitar a ordem e a exposição dos fatos históricos. E o primeiro período dessa grande divisão da história que nós iremos estudar é a pré-história. Pré-história, ou seja, vem antes da história, um período compreendido aí pelos historiadores entre 2,5 a 3 milhões de anos antes de Cristo. Desde quando os primeiros ancestrais do homem moderno começaram a produzir os primeiros artefatos. Tradicionalmente, a pré-história é dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O período paleolítico foi o mais longo. As sociedades desse período são consideradas por alguns historiadores como ágrafas, sem escrita. Isso porque os historiadores do século XIX consideravam as fontes escritas muito mais importantes do que as não escritas. Mas os historiadores atuais discordam desse ponto de vista, pois o homem é um ser histórico e, devido à diversidade de povos e de culturas, existem ainda povos no mundo que não desenvolveram a escrita. Então, os historiadores atuais consideram as fontes não escritas, entrevistas, imagens, restos de moradias, tão importantes quanto as fontes escritas para o estudo da humanidade. No período paleolítico, conhecido também como Idade da Pedra Lascada, os seres humanos praticavam o nomadismo, eles eram nômades, isso porque eles não tinham o domínio da natureza e por isso eles viviam migrando de um lugar para outro em busca de melhores condições de sobrevivência. Eles se organizavam em pequenas hordas, ou seja, pequenos clãs, e viviam da caça, da pesca e da coleta de fruto. Eles utilizavam a pedra lascada para a fabricação de instrumentos que eram utilizados no cotidiano, principalmente artefatos para a caça e para a pesca. Outras características desse período é a descoberta do fogo, o uso do arco, da flecha.
eles tinham uma linguagem, um estilo de vida bem rudimentar. Percebe-se também nesse período as primeiras manifestações artísticas através da arte rupestre. Continuando a longa caminhada do homem na face da Terra, chegamos ao período Neolítico. Os registros fósseis indicam que o homem surgiu na África e de lá espalhou-se para outros continentes. No período Neolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida, ou seja, nesse período o homem começou a desenvolver técnicas mais avançadas para polir a pedra e deixá-la no formato que eles queriam. Lembra, no período Paleolítico, na Idade da Pedra Lascada, isso não era possível, mas agora o homem já está desenvolvendo técnicas, o homem já está aperfeiçoando seus conhecimentos. Machado de pedra com cabo de madeira, a foice, a enxada, a invenção da cerâmica, que é o barro modelado e cozido, permitindo a fabricação de vasos, de potes, de jarros, de panelas. Agora eles podiam armazenar as sobras, o excedente, e ainda cozinhar os grãos como o trigo e a cevada. Outra característica que nós podemos perceber nesse período neolítico é que o homem deixou de ser nômade. Eles não mais praticam o nomadismo, porque agora eles têm o domínio da natureza, então são sedentários, fixaram-se em um determinado lugar. E isso foi possível devido ao desenvolvimento da agricultura, que ainda muito rudimentar, foi uma revolução para a história nesse período. O período neolítico encerra-se quando os homens descobrem os metais. Então chegamos na Idade dos Metais. A Idade dos Metais inicia-se por volta do ano 4000 a.C., quando termina o período neolítico. É um período de transição e tem esse nome em função do uso dos metais na fabricação de armas e demais instrumentos utilizados no cotidiano. A Idade dos Metais, pessoal, abriu o caminho para o surgimento das primeiras civilizações da Antiguidade. Nesse período surgiram as primeiras cidades, os primeiros núcleos urbanos. Os indícios apontam que as primeiras cidades teriam surgido no atual Oriente Médio. Entre as mais antigas estão Jericó, na Palestina, Biblos, no Líbano e Çatalhöyük, na Turquia. É isso aí, pessoal. Terminamos a nossa aula de hoje. Uma aulinha bem tranquila, onde iniciamos aí a jornada do ser humano na Terra. Vimos que as coisas não acontecem assim da noite para o dia, né? Mas tudo faz parte de um processo. E o ser humano, ele está em constante mudança. Nós estamos sempre mudando, procurando a cada dia mais aperfeiçoar, melhorar. E o estudo da história nos leva a essa compreensão, né? Onde podemos olhar para o espelho do tempo e assim estudar o passado para compreendermos o nosso presente em busca de novas diretrizes para que tenhamos um futuro melhor. Não esquece de deixar aquele like generoso para fortalecer aqui o nosso cantinho. Deixa nos comentários aqui o que você achou da aula, tá? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.